Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do professor Fábio Inácio. Hoje nós estamos aqui para falar de uma prova de diretor, né? O pessoal cobra e fala, você não fala de prova de diretor? Então eu vou falar da prova de Santa Cruz do Rio Pardo, que é uma prova da Public Consult, né? E é sempre interessante para você entender como funciona as bancas. Nós vamos apresentar aí esta prova aqui para vocês de diretor, tá? Diretor. Olha só, começando aqui com a parte de legislação, né? A gente sempre começa pela parte de legislação para que você possa entender aí as questões, né? Como eu sempre digo, eu não faço a parte de português, às vezes eu tento uns insights aí, né? Mas fica atento aí, tá? Bom, ó, serão fixados conteúdos mínimos para ensino fundamental de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Nesse sentido, analise as seguintes disposições. Aí eu sempre dou a dica que é importante você, a Public Consult, ela sempre deixa a referência aqui, é importante você, antes de continuar com a questão, você verificar qual que é a lei que a questão está tratando, né? Então, neste caso, é a Constituição, artigo 210. E aí, o que que fala lá? Ó, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de linguagem. 2. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. E o 3 é obrigatório nos estabelecimentos públicos do ensino fundamental a oferta do ensino em idioma estrangeiro para alunos originários de outros países. Então, o que, que está no artigo 210? Aí pergunta aqui, a letra A, 1 e 2 apenas, né, estão corretas? 1 e 3 na letra B, 2 e 3, 1, 2 e 3. Questão muito clássica aí da banca, tá? Lembrando aqui que é artigo 210, né? Eu tenho aí no meu canal sobre esse artigo. Então vamos analisar. Primeiro, ensino fundamental regular ministrado em língua portuguesa, ok, né? Também assegurando às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas. Isso está perfeito, é o que está no artigo 210. Então, a gente já eliminaria aqui a C, né? Porque a C não tem a número 1. Olha só, ensino religioso de matrícula facultativa, é isso mesmo, professor? Sim, de matrícula facultativa. E ele vai constituir disciplina dos horários, ou seja, é ofertado, né, o ensino religioso, a oferta é obrigatória, ofertar. Mas para o aluno é facultativo. E, então isso está correto, tá? Está no artigo 210, certo? Então a gente já eliminaria B porque 1 e 3, né? A gente na 2 está correto. Professor, fiquei na dúvida dessa questão de ensino religioso. Consulta lá, artigo 210, você vai ver. É de matrícula facultativa, tá? Certo? Não é obrigatório. Né? O que tem que ser feito é a oferta do ensino religioso. Eu já fui professor de ensino religioso. Ah, mas como é que é? Ensina sobre uma religião? Não, não é isso, né? A gente fala das religiões, das histórias, das matrizes religiosas, né? Inclusive hoje também a gente tem que falar das matrizes africanas, né? Eu já falava na minha época, porque a gente sabe que tem muita gente que tem preconceito, mas tem que ser falado dessa base religiosa, das três grandes correntes religiosas, né? O islamismo, o judaísmo, o cristianismo, enfim. E também as outras correntes religiosas existem, né? Obviamente. Aí, número 3, é obrigatório os estabelecimentos públicos de ensino fundamental oferta do ensino em idioma estrangeiro? Não, né? Não, isso não. Então, a gente vê que a D está errada, por quê? Ah, a gente tem haitianos, venezuelanos, né? Teve até refugiados da Síria. Então, não é obrigatório, tá? A língua é, ó, aqui, ó, ministrado em língua portuguesa.
certo? Portanto, gabarito letra A de amor. Então, essa é uma questão clássica aí de Constituição, que você tem que ter esses artigos do 205, 206, 207, né, 208, 209, 210, 211, 212, 212A, principalmente, que é o novo Fundeb, são artigos importantíssimos que sempre caem nos concursos. Vamos ver essa aqui, ó. Olha aqui, mais uma questão, hein? Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino, terão, dentre outros, a incumbência de. E aqui a lei federal. Qual é essa lei federal que ele está falando aqui? É a LDB, né? LDB, que alguns gostam de chamar de LDB, né? Que é o que, né? Que é 9.394/96, no seu artigo 12. O que diz lá, né? Então vamos ver aqui, ó. Notificar ao Conselho Tutelar a relação de alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido em lei. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas, é o artigo 12. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, o bullying, no âmbito das escolas. Então, o que está correto, né? 1 e 2 apenas, 1 e 3, 2 e 3, 1, 2 e 3. Então, vamos lá, gente, ó. Primeira questão, notificação ao Conselho Tutelar, né? Da quantidade de faltas, aqui o percentual está errado. Não é 50%, e sim 30%, tá? 30%. Portanto, a número 1 descartada, olha só como a gente elimina todas as outras. Estabelecer ações de cultura de paz, corretíssimo, né? E o combate sistemático ao bullying também, portanto, alternativa C. 2 e 3. Olha só, né? Uma questão também clássica, né? Muito clássica essa questão. Muita gente cai em muitos concursos, principalmente essa questão de notificar ao Conselho Tutelar, tá? Então, a relação dos alunos que apresentem 30% do percentual permitido em lei, tá ok? Então, vamos dar sequência aí à nossa correção da prova, tá bom? Então, essa questão tem que estar na ponta da língua, porque ela é importantíssima, né? Principalmente quando fala aqui do percentual de faltas, né? Então, isso aí é uma questão que aparece bastante nos concursos. Também a questão da cultura de paz, né? Nas escolas, diante do tema da violência, e a questão do bullying, que é a intimidação sistemática, tá? Tem aula no meu canal também falando sobre bullying. Olha, essa aqui é do ECA, né? Um artigo que eu sempre recomendo, ó, Lei Federal, vocês olharem aqui, artigo 53, que faz parte ali daquele rol de artigos da educação, né? Então, olha aqui, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, frase que eu falo que mais aparece na legislação. Veja como tudo na educação é sempre amplo, né? Pleno, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. 1. Acesso à escola pública e gratuita próximo de sua residência. 2. Gratuidade nos transportes coletivos urbanos e privados quando em deslocamento para a escola. Número 2. 3. Garantia de vagas no mesmo estabelecimento de ensino público aos irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, 1, 2 e 3. Então, vamos analisar aqui a questão. Olha só, quando a gente fala, né, acesso à escola, certo, pública, gratuita, próximo à sua residência, tá ok, né? É isso mesmo que diz o artigo 53, e que as crianças têm que estar próximo da sua residência, por quê? Para, né, criar vínculo, facilidade de comunicação com a família, e a escola tem que ser, né, acessível
a todos. Portanto, a número 1, perfeita. Agora, gratuidade nos transportes coletivos públicos e urbanos, né? Seria o passe livre. Isso não está na lei, né? Isso não está na lei. Então, aí, a número 2, né? A gente anula aqui todas que tem 2, tá? Por quê? Uma vez uma candidata teve uma dúvida. Professor, mas tá certo, a 1 aqui tá certo, né? Mas a 2 tá errada. Então, isso anula a questão, certo? A questão, porque a questão você tem que ir na certa e as duas tem que estar certas, ou as 3 tem que estar certas, né? Então, quando fala assim, garantia de vagas no mesmo estabelecimento de ensino público aos irmãos que frequente a mesma etapa ou ciclo, também está correto, tá? Letra B de bola, olha só. Outro dia eu vi uma vereadora, né, propor uma lei, olha que coisa engraçada, né? Que é isso aqui, né? Garantia de vagas no mesmo estabelecimento de ensino público. Ela estava fazendo uma lei municipal, só que isso já existe, é uma lei federal, né? Não há necessidade de você ter uma lei municipal, porque a lei federal, artigo 53 da lei 8.069, já garante esse direito, né? Que é os irmãos frequentarem que frequente a mesma etapa ou ciclo, terem vagas na mesma escola, né? Por que isso? Para facilitar. Imagina a mãe ter que se deslocar de um lugar, às vezes a outra escola é longe, né, ou não é tão perto, e aí os horários são os mesmos, né, coincidem. Então, isso foi colocado na lei para facilitar a vida das mães, dos pais, e também, né, é uma questão de bom senso ali, eu não posso dificultar o acesso à educação, né? Então, nesse sentido que foi colocado aí, letra B de bola. Professor, mas às vezes isso não acontece, é verdade, né? Por falta de conhecimento, ou mesmo às vezes por problemas com vagas, mas é o que diz a lei, tá? Tem que acontecer. Número 11, letra B de bola. Número 12, olha só, hein? De acordo com o artigo 26 da Lei Federal 14.113, esse artigo é o que regulamenta o Fundeb, o novo Fundeb. E ele, na Constituição, ele é o 212A, né? Então, a Lei Federal é a 14.113, que altera a Constituição e coloca esse artigo 212A, especificando lá várias coisas do Fundeb. Então, qual o percentual mínimo dos recursos anuais totais daquele fundo será destinado ao pagamento em cada rede de ensino de remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício? Inclusive, gravei um short, aqueles vídeos curtinhos falando disso, né? Aproveitando, quem não me segue aí, eu estou no TikTok, professor Fábio Inácio, estou no Quai, estou no Instagram também, é tudo professor Fábio, né? O prof. Fábio Inácio. E por quê? Porque lá eu também faço esses vídeos curtinhos, às vezes, dando essas dicas. Então, olha só, o que diz, né, o artigo 26? Qual é esse percentual? O percentual antigamente, e a banca foi boazinha que ela nem colocou aqui o antigo, né? O antigo era 60%. Agora, com essa nova lei, né, o novo Fundeb, ele é de 70%. Portanto, o gabarito letra C de casa. Não é 50, não é 25, não é 95. A banca colocou 25 aqui porque estados e municípios obrigatoriamente têm que gastar minimamente 25% na educação. Mas aí não tem nada a ver com a questão. Não é que não tem nada a ver, né? Não é a questão do salário. Aqui nós estamos falando de pagamento, né, dos profissionais, ó, em efetivo exercício, ó, o detalhe, tá? Mas estados e municípios, eles têm por obrigação gastar em educação no mínimo 25%. Aí a banca colocou isso aqui para ver se confundir um pouco, né, logo na letra A. Mas se ela tivesse colocado 60, muita gente poderia confundir, por quê? Se você estudar com uma legislação, né, não atualizada, você vai encontrar lá os 60%, tá? Agora é 70%. Então, agora é 70%, certo? E
A União, voltando aqui no gasto mínimo com a educação, é 18%. Então, tem gente que está confundindo lá um artigo da LDB, da Lei Federal 14.113, né, falando que aumentou. Não, não. Ali é um complemento, então não pode misturar isso, tá? O gasto da União é 18% no mínimo, o gasto com os estados e municípios tem que fazer é 25% no mínimo. Dessa parte de pagamento, tá? Quando se fala assim do Fundeb, quanto que deve gastar? Aqui nós estamos falando do Fundeb. Quando eu falo 25 aqui, são vários recursos da educação, né? Então, o município, só para você ter mais uma informação aí, é 25% e 18% está na Constituição, se eu não me engano, artigo 212, tá? Quando fala no 212A, nós estamos falando de Fundeb, tá? Aqueles recursos destinados aos municípios, estados, certo? Que faz a redistribuição ali dos recursos. Quando a gente fala em remuneração dos profissionais, tem que gastar no mínimo 70%. Né? Então, o município não atingiu isso aqui, atingiu lá 60%. O que o município tem que fazer? Tem que dar bônus, tem que fazer qualquer coisa para chegar nos 70%. Por quê? É obrigatório por lei, certo? Então, 70%, certo? Tem município que gasta mais? Tem município que gasta mais, tem município que gasta 80%, 90%, né? Aí tudo bem, está cumprindo a lei, né? Se gastar mais, não tem problema. Tá? Só tem que ter cuidado, porque agora também, né? Então, o a mais tem uma questão lá, porque também você tem que gastar, tem um percentual para despesas de capital, tá? Então, tem que ter cuidado com isso, para não ter problema, né? Então, é só nesse sentido. Gastar mais o município sempre pode, né? Ele vai buscar outros recursos, ele não pode gastar abaixo, né? Isso não pode, certo? E o a mais também, né? Ressalvando aqui, antes que alguém faça um comentário, sempre obedecendo a lei de responsabilidade fiscal. Então, quando eu falo gastar mais, pode, né? Você também não pode exagerar, o município estourar o teto de recursos com o funcionalismo público. Então, existem várias leis que o município tem que cumprir. Uma delas é isso, gastar 70% do Fundeb com pagamento e remuneração dos profissionais da educação em efetivo exercício, esse é o detalhe importante. Estados e municípios têm por obrigação gastar minimamente 25% dos recursos em educação e a União 18%, tá? Então, deixar bem claro aí essa questão que sempre cai também nos concursos públicos. Número 13, tá? Aqui uma questão da cidade, né? Santa Cruz do Rio Pardo. Então, ó, no âmbito do Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do município de Santa Cruz do Rio Pardo, artigo 3, inciso 8, é o símbolo atribuído ao conjunto de classes equivalente quanto ao grau de dificuldade, complexidade e responsabilidade, visando determinar a faixa salarial a elas correspondente. É classe, letra A, B, nível, interstício ou referência. Então vamos lá. Estamos falando de plano de carreira, certo? Plano de carreira, ele está perguntando o que é o conjunto de classe equivalente ao grau de dificuldade, de complexidade e responsabilidade. Quando a gente está falando de grau de dificuldade, complexidade, a gente não está falando de classe, né? Porque senão seria a classe do magistério. Nem interstício, que é o tempo, por exemplo, para você poder evoluir. Tem que ser um interstício de a cada 3 anos, né? Então, o tempo. Eu posso evoluir nesse ano, aí eu tenho que aguardar 3 anos. Isso é um interstício, né, de evolução. Referência aqui também não é, né? Porque referência é a letra que você está, às vezes depende muito do plano de carreira, né? A sua referência lá, eu sou seu QJ, sei o quê. Aqui nós estamos falando de nível, né? Quando a gente fala de grau de dificuldade, né? Complexidade e responsabilidade, nós estamos falando
de nível, né? Então, por exemplo, nível fundamental, ensino médio, certo? Superior, né? Pós, enfim. Estamos falando aqui de nível porque é o grau de dificuldade, complexidade e responsabilidade. Claro, as atribuições também de cada cargo que vai aqui, evidentemente, né? Olha aqui, ó, não dá para responder classe, porque aqui já fala o conjunto de classes equivalentes. Quanto ao grau de dificuldade e complexidade, estamos falando de nível, ok? Número 14, aí uma questão já de conhecimentos pedagógicos do Libânio, clássico também, que cai muito aí, né? Então ele fala assim, é um conceito amplo, olha a palavra amplo, que se refere ao processo de desenvolvimento unilateral da personalidade, envolvendo formação de qualidades humanas, físicas, morais, intelectuais, estéticas, tendo em vista a orientação da atividade humana em sua relação com o meio social em determinados contextos das relações sociais. Está falando o quê? De didática, ensino, instrução, educação. Então vamos lá, vamos responder essa do Libânio. Olha só. Primeiro, o que a gente está olhando aqui? Conceito amplo, né? Se é um conceito amplo, eu tenho que olhar nas alternativas aqui, qual é a mais ampla aqui, né? É a didática? Vamos lá, didática é mais ampla do que educação? Não, né? Educação envolve muita coisa, instrução, ensino, didática, tudo isso, se a gente fosse pensar matemática, né? Esse é o conjunto da educação. Olha aí, eu estou matemático agora. Aí dentro do conjunto da educação você tem lá a didática, você tem lá o ensino, você tem lá a instrução, né? Então, o que é mais amplo? É o conjunto da educação, né? De dados. E já saímos aqui, ó, conceito amplo, processo de desenvolvimento da personalidade, formação de qualidades físicas, morais, intelectuais, estéticas, né? Dentro da relação com o meio social, dos contextos, é óbvio aqui que é letra D de dado, é óbvio, né? Agora é fácil falar que é óbvio, né, Fábio? Mas só para você entender, essa coisa que eu falo para vocês do DNA da educação, ela é importante, porque quando a gente pensa DNA da educação, a gente tem que olhar sempre as coisas, a educação ela é sempre buscando essa amplitude, né? Educação para todos, é inclusão, é integração, né? Então, a educação, ela é ampla, né? Ela é formação física, moral, intelectual, estética, enfim. Então, quando a gente pensa em educação, é sempre uma coisa ampla, né? Então, isso é uma dica importante aí que eu coloco para o pessoal no DNA da educação, um vídeo que tem aí no meu canal também. Felipe Perrenot, um importante educador aí que coloca 10 novas competências para ensinar, também um clássico. E olha aqui, ó, assinale a alternativa que não, olha o não grandão, apresenta um exemplo de habilidade a ser trabalhada em formação contínua dos professores relacionadas à competência em enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão. O que ele está dizendo aqui? Ó? Que não é enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão. Então, vamos analisar as alternativas. Participar da criação de regras de vida comum referentes à disciplina na escola, sanções e apreciação da conduta. Isso tem a ver com deveres, dilemas éticos da profissão. Analisar a relação pedagógica, a autoridade, a comunidade, a comunicação em sala de aula. C. Prevenir a violência na escola e fora dela. E D. Utilizar as ferramentas de multimídia no ensino. Então, vamos analisar aqui. Olha só. Utilizar as ferramentas multimídias no ensino tem a ver com os deveres e dilemas éticos da profissão? Será? Prevenir a violência na escola. Opa, isso aqui, né, é um dos dilemas, gera muita discussão, papel do professor, como é que é, violência e tal. Autoridade em sala de aula, né? Aí, é autoritário, não é? Isso também é um dilema ético, né? Que, tem que ser democrático, aí vira bagunça, não sei o que, tal. Tem que ser mais rígido. Também é uma discussão aí, né? Criação de regras.
Tem professor que deixa, tem professor que não deixa, que eu sou a favor de permitir o celular, o outro é contra, enfim. Também é uma discussão, né, as regras. Então, essas três estão ligadas aos nossos dilemas éticos e deveres também, né? Porque é o nosso dever prevenir a violência, é o nosso dever avaliar a relação pedagógica, também é nosso dever fazer esses combinados, essas regras sobre as questões disciplinares da escola. Agora, utilizar as ferramentas multimídia não tem a ver com esse tema, tem a ver mais com a questão da didática, né? Uma ferramenta aí para eu utilizar, enfim, portanto, letra D de dado, né? Letra D de dado ou de 10, para a gente seguir aí o autor, tá? Portanto, letra D. Vamos lá, olha só, Celso Antunes, outro autor conhecido aí, né? As inteligências múltiplas e seus estímulos. Aí ele fala aqui, ó, facilidade para o cálculo e percepção de geometria espacial. Prazer específico em resolver problemas embutidos em palavras cruzadas, charadas ou problemas lógicos, como os do Tangram, jogos de gamão e xadrez. Essa descrição caracteriza qual das inteligências múltiplas? A. Inteligência lógico-matemática, inteligência espacial na letra B, lúdica na C e sinestésica corporal na letra D. Bom, e aí, gente? O que é esse tipo de inteligência? Ó, cálculo, percepção de geometria espacial. Fala assim, será que é uma inteligência espacial? Ele fala, ó, resolução de problemas. Opa! Palavras cruzadas, charadas ou problemas. Tangram, jogos. Ah, será que é lúdico, então? É? Ó, aqui é amplo, né? Lembra que eu falei, ó? Não é só o Tangram, o jogo de gamão, é resolver problema, é cálculo. Cálculo, lembra o que, gente? Matemática, né? Aqui, letra A de amor. Letra A de amor, 16, letra A. Por quê, gente? Tudo isso envolve a lógico-matemática, tá? Então, quando a gente fala de cálculo, percepção de geometria, né, resolver problemas, palavras cruzadas, charadas, problemas lógicos, nós estamos falando de matemática, lógico-matemática, certo? Não é espacial, não é lúdica, não é sinestésica corporal, essa aqui, cara, né? A gente já eliminaria essas aqui, poderia criar uma espécie de confusão, mas está muito claro aqui que é realmente lógico, matemática, letra A de amor. 17. Jacques Delors, também um texto bem interessante, né? Os 4 pilares da educação, um tesouro a descobrir. E aí, o que tem aqui para nós? Olha só, é importante desenvolver sensibilidade, sentido ético e estético, né? Ética e estética. Responsabilidade pessoal, pensamento autônomo e crítico, imaginação, criatividade, iniciativa e crescimento integral da pessoa em relação à inteligência. A aprendizagem precisa ser integral, não negligenciando nenhuma das potencialidades de cada indivíduo. Olha aqui o DNA da educação sendo falado aqui, ó, né? A aprendizagem precisa ser integral. Olha o in, né? In. O que ele está falando? O texto precedente se refere a qual dos pilares proposto na obra de referência, né? Então, é o aprender a ser, na letra A, é o aprender a fazer, é o aprender a conhecer ou aprender a conviver. O que está falando aqui, né? Vamos entender isso. Olha só. Desenvolver sensibilidade, sentido ético e estético. Olha só, né? O que a ética fala, né? Ética, né? É o fazer, é o conhecer, é o conviver, é o ser. Responsabilidade pessoal, pensamento autônomo e crítico, imaginação, criatividade, iniciativa e crescimento integral da pessoa em relação à inteligência. Olha só, isso é o que? É o fazer, é o conhecer,
É o conviver? Não, isso é o ser, né? É o ser. Letra A. A gente estuda aqui como a gente deve ser crítico, ter a questão da autonomia, da responsabilidade, está fazendo, é muito tá, vai fugir a palavra, né? É, é de dentro isso, né? É a ética, a estética, o ser, criatividade, certo? Então, letra A de amor, né? Isso não é o fazer, certo? Claro que isso é importante para o fazer, né? Mas não é o fazer, não é o conhecer, não é o conviver, que o conviver tem relação com as pessoas, o conhecer tem com a curiosidade, né? Com aprender, o fazer tem que, né? A ação de você botar a mão na massa lá, fazer experiências, isso é bem legal, né? Outro dia eu estava assistindo um programa sobre experiências lá, o professor explicando empuxo e mostrando várias coisas lá num aquário, muito legal. Então, esse seria o fazer, né? Fazer ali, você está ali, né, desenvolvendo algo com seu conhecimento, enfim, né, interferindo na sociedade, etc. Então, o ser, né, vai por esse caminho aí da ética, estética, da autonomia, da crítica, de tudo isso que a gente está analisando aqui, que o Jacques Delors coloca muito bem na sua obra. Bom, vamos lá. Questão aqui da Ruth Kramer e do Máximo Amádio. Vamos lá, colocar aqui o marcador, prática de envolver os alunos no processo educacional, encorajando-os a trazer as próprias experiências e os próprios conhecimentos para o processo e, ao mesmo tempo, contribuir para definir ou organizar sua aprendizagem. O que ela está falando aqui de ensino em equipe, ensino e aprendizagem interativos, ensino multisseriado e ensino autofuncional. Então, quando a gente está falando, né, de envolver os alunos no processo educacional, trazer as próprias experiências, isso é importante, né? Por quê? É o conhecimento prévio do aluno, que ele já sabe, isso sempre cai em questão, tá? Para o processo, né? Para o processo de ensino-aprendizagem. E ao mesmo tempo, né? Contribuir para a sua aprendizagem. Isso seria ensino em equipe? Seria um ensino multisseriado? Obviamente não, né? Ensino multisseriado não tem nada a ver com isso, né? São diversas pessoas com conhecimentos diferentes, séries diferentes, vamos dizer assim, né? Poderia ser quadrado assim, no mesmo ambiente, mas não é isso. Ensino autofuncional também não, né? Não é ensino em equipe, é ensino e aprendizagem interativos, tá? Então, ao mesmo tempo que eu aprendo, eu também contribuo para definir e organizar a aprendizagem. Letra B de bola, certo? Isso é o que ela define, ele e ela, né? São dois autores, como processo, como ensino e aprendizagem interativos. Letra B de bola. 19, olha só, questão número 19. Vamos ver se vocês estão bem aí de norte, nordeste, né? Região, ó, e aí, hein? Vamos ver se você mataria essa questão. Analise o seguinte exercício proposto por um professor. Numere os estados de segunda coluna com os números que representam as regiões aos quais pertencem. O professor utilizou qual metodologia na elaboração de questões? Aqui é uma questão, letra A, né? Uma questão do José Carlos Libânio, da didática. Uma questão de ordenação, de identificação, de múltipla escolha ou de correspondência. E aí, qual que você responderia? Vamos ver. Olha só, múltipla escolha não é, né? Não, múltipla escolha não é. Não é que nem a nossa aqui, que a gente tem que escolher uma alternativa e
Isso não é múltipla escolha. É uma identificação? Não, também não, né? Por quê? Porque a gente tem que olhar a primeira coluna e relacionar com a segunda. Tem uma ordenação aqui? Também não, né? O que a gente tem que fazer é uma relação, uma correspondência, certo? Entre a coluna 1 com a segunda coluna aqui, né? E aí, claro, né? Vamos responder. 2 é o Piauí, fica no Nordeste. O Mato Grosso no Centro-Oeste e Tocantins no Norte. Lembrando que Tocantins antigamente era tudo Goiás, né? Aí foi dividido, Goiás ficou no Centro-Oeste e Tocantins pertencente à região Norte. E aqui é letra D, né? Você não tinha que responder, obviamente, isso aqui, né? Isso aqui é um exemplo de questão de correspondência, né? O livro do Libani ele é muito importante por conta disso, porque ele fala muito da parte da didática. E é muito interessante que, às vezes, quando a gente vai elaborar uma prova, a gente tem que pensar em diferentes formas de questões, né? Questões de correspondência, questões de análise, questões de múltipla escolha, né? Questões dissertativas. Então, é importante também a gente ter essa noção de como que a gente trabalha as questões com os nossos alunos, ok? É isso aí, correspondência seria a resposta correta. 20, é uma questão de bullying. O bullying pode acontecer de forma direta ou indireta, porém, dificilmente a vítima recebe apenas um tipo de agressão. Nesse sentido, assinale a atitude que caracteriza o bullying verbal. Estamos falando de bullying verbal, tá? Bullying verbal, certo? Então, o que seria o bullying verbal? A. Destruir os pertences da vítima. B. Isolar. C. Colocar apelidos pejorativos. Ou D. Passar bilhetes de caráter ofensivo entre os colegas. Aí a própria, aqui já tem, né? Verbal. Destruir pertences, isso não é verbal, isso é uma agressão, né? Que envolve ali objetos físicos, certo? O isolar também não é verbal, né? Isolar não é o verbal. O passar bilhetes, ele é escrito, certo? Então também não é verbal. O que é verbal é colocar apelidos pejorativos, nesse sentido é o bullying. Lembrando, gente, que bullying é uma ação sistemática, né? Então ela precisa ter essa questão de, né, ser ali, fulano de tal, um dia olhou para mim e falou, seu cabeçudo, depois nunca mais me chamou de cabeçudo. Isso não é bullying, tá? Isso aí foi um momento de destempero, porque senão tudo vira bullying. Eu falei isso, é bullying. Não. Né? Me chamou de chato, é bullying. Não. Às vezes é uma ofensa só, não é bullying. O bullying é sistemático. Eu chamei ele de cabeçudo, depois ficou cabeçudo, cabeção, né? Aí aquilo todo dia, desenhava uma cabeça na lousa. Aí sim, aí a pessoa vai sendo constrangida, vai ficando incomodada, né? Fica triste, isso é o bullying, né? Aí sim, tá? Um apelido pejorativo que constantemente, de forma constante, certo? Ali xingando a pessoa, aí sim é o bullying, né? Porque senão, desentendeu no futebol, chamou o outro de, pé de rato, aí, porque é bullying. Não, se ele ficar chamando isso por um apelido, sim. Agora, se foi só ali, na hora do jogo, um desentendimento, coisas, né? Um falou besteira pro outro, isso não é bullying, tá? Aí precisa ter esse discernimento, porque senão o que tem acontecido é que tudo chega na direção, é bullying, é bullying, é bullying. Não, calma, vamos analisar o que aconteceu. Há uma coisa sistemática, sim, já é um tempo, aí sim, está caracterizado o bullying, certo? Bom, 21, uma questão enorme que até ficou dividida aqui na tela. Ela é da Resolução 4, é importante olhar aqui, ó. Diretrizes curriculares nacionais para a educação básica,
documento que cai bastante também, certo? Cai muito isso aqui. Vou até destacar aqui para vocês, ó, né? Cai bastante isso aqui, tá, gente? É uma diretriz bastante cobrada. Ó, analise as seguintes disposições sobre promoção, aceleração de estudos e classificação no âmbito da educação básica. 1. As escolas que utilizam organização por série podem adotar no ensino fundamental, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, diversas formas de progressão, inclusive a de progressão continuada, jamais entendida como promoção automática, o que supõe tratar o conhecimento como processo de vivência que não se harmoniza com a ideia de interrupção, mas sim de construção em que o estudante, enquanto sujeito da ação, está em processo contínuo de formação, construindo significados. Né? Então, número 1. 2. A promoção e a classificação no ensino fundamental e no ensino médio podem ser utilizados em qualquer ano, série, ciclo, módulo ou outra unidade de percurso adotado, exceto no penúltimo ano do ensino fundamental. E 3. A progressão pode ser regular ou parcial, sendo que esta deve prever a sequência do currículo e observar as normas do respectivo sistema de ensino, requerendo o redesenho da organização das ações pedagógicas com previsão de horário de trabalho e espaço de atuação para professor e estudante, com o conjunto próprio de recursos didáticos pedagógicos. Aí o que está de acordo com a fonte, né? A letra A 1 e 2, a letra B 1 e 3 e a letra C 2 e 3 ou a D 1, 2 e 3. Então vamos analisar aí o que está de acordo. Bom, quando a gente analisa, vou mudar aqui a caneta, aqui a gente está falando de escolas, né, que utilizam série, podem adotar, sem prejuízo da avaliação, diversas formas de progressão, progressão continuada, jamais entendida como promoção automática, importante isso, né? E sempre o processo contínuo de formação, isso está de acordo, está correto. Quando a gente olha a 3, né, a progressão ela pode ser regular ou parcial, ok? Sendo que essa deve preservar a sequência do currículo e as normas do sistema de ensino. Isso também está correto, certo? Então, 1 e 2 estão corretas. O que falta para a gente saber é a número 3. Então, vamos analisar a número 3, não, a número 2. Vamos analisar a 2, certo? Então, vamos lá, continuando a nossa análise aqui. Deixa eu voltar aqui. Olha só, aí faltou a número 2, né? Quando ele fala promoção, classificação no ensino fundamental, pode ser dando série, tal, exceto no penúltimo ano, não, exceto no primeiro ano, tá? Então, aqui está errado, é primeiro, né? Exceto no primeiro ano do ensino fundamental. Portanto, essa está errada. Está errada 2, a gente já elimina aqui e a gente acha a alternativa letra B de bola, tá? B de bola nesse caso. Vamos para a próxima. Mais uma questão aqui um pouco longa. Analise as seguintes posições sobre a Escola de Educação Básica, ainda também na Resolução 4 de 2010, né? Artigos 6 e 11. Então, assim, a Escola de Educação Básica é o espaço em que se ressignifica e se recria a cultura herdada, reconstruindo-se as identidades culturais em que se aprende a valorizar as raízes próprias das diferentes regiões do Brasil, do país, né? 2. Essa concepção de escola, 2, né, exige a superação do rito escolar, desde a construção do currículo até os critérios que orientam a organização do trabalho em sua multidimensionalidade, privilegia trocas, acolhimento e aconchego para garantir o bem-estar de crianças, adolescentes, jovens e adultos no relacionamento entre todas as pessoas. 3. Nesse sentido, na educação básica é necessário considerar as dimensões de educar e cuidar de forma distinta, separadas, a fim de que possa recuperar para a função social desse nível da educação a diversidade entre o educando e a pessoa em formação e a sua essência humana, tá? Então,
Gente, ó, vamos analisar essas questões diante de tudo aquilo que a gente vem estudando, né? Então, as disposições 1 e 2 estão corretas, sendo a segunda complementar à primeira, no entanto, a 3 está incorreta. B. As disposições 1 e 3 estão corretas, sendo a terceira complementar à primeira, no entanto, a disposições 2 está incorreta. C. Apenas as disposições do item 1 e 2 estão corretas, contidas no item 2 e 3 não se coadunam com as disposições das diretrizes básicas para a educação básica e aqui cortou, né? As disposições 1 e 2 são corretas e sequencialmente, faltou aqui a frase, né? Oh, meu Deus, deu uma cortadinha aqui, tá? Então depois, deixa eu ver se eu consigo aqui recuperar. Não, não vou conseguir recuperar agora. Mas vamos analisar então o que a gente tem aqui. Bom, já de cara eu digo para vocês que não é a letra D, tá? Não é a letra D. E aí tem um motivo importantíssimo nessa questão aqui. Depois eu vou ver se eu recupero para vocês e coloco inteira ela aqui. Primeiro, analisando o 3, gente, aquilo que eu sempre falo para vocês. Educar e cuidar são indissociáveis e inseparáveis, né? Indissociáveis e inseparáveis, tá? Indissociáveis, faltou aqui, e inseparáveis. Então, quando ele fala assim, que educar e educar de forma distinta, separada, já está errado, né? Então, a letra A já diz, ó, no entanto, a 3 está incorreta. Exatamente, letra A aqui nesse caso. Por quê, gente? Olha só. A primeira, olha o que ela fala aqui, né? A escola é o espaço em que se ressignifica e recria a cultura herdada, reconstruindo as identidades, se aprende a valorizar as raízes próprias. Perfeito. Aí, segundo, essa concepção exige a superação do rito escolar, a construção de currículo, né, que leve em conta essa multidimensionalidade, privilegia trocas, acolhimento, aconchego para jovens e adultos, relacionamento. Perfeito. Aí a 3 quebra uma regra que é separar o cuidar e educar, né? Então eles são indissociáveis, inseparáveis. Portanto, a gente não pode cair nesse erro aqui que sempre aparece nas provas, tentando separar o cuidar, o educar, né, como se fossem duas coisas distintas. E aí eu sempre falo, quem cuida educa, quem educa cuida, né? Quem cuida educa e quem educa cuida, tá certo? Eu vou ver se eu consigo complementar aqui para vocês a última frase, para não deixar vocês curiosos do que diz a D, tá? Só um minuto. Pronto, já olhei lá o que que era. A frase é a seguinte: e sequencialmente complementares, né? Então não são complementares por aquele motivo que eu falei para vocês, né? Então ali a frase que cortou é o complementares, né? E sequencialmente complementares. Não pode ser porque a número 3 está errada, né? Separando cuidar e educar, que são indissociáveis e inseparáveis. Tinha aqui, ó. Não, tinha não. Achei que eu tinha colocado depois. É a número 23. Umas questões grandes, né? Colocaram. Também aqui da resolução 7 de 2010. Então vamos lá. As escolas deverão formular o projeto político-pedagógico, elaborar o regimento. Nós, hein? Elaborar o regimento escolar de acordo com a proposta do ensino fundamental de 9 anos, por meio de processos participativos relacionados à gestão democrática. Nesse sentido, analise as seguintes disposições. 1. O regimento escolar deve assegurar as condições institucionais adequadas para a execução do projeto político-pedagógico e a oferta de uma educação inclusiva e com qualidade social, e igualmente garantida a ampla participação da comunidade escolar na sua elaboração. 2. Na implementação do regimento escolar, o cuidar e educar indissociáveis funções da escola resultarão em ações integradas que buscam articular-se pedagogicamente no interior da própria
instituição. E também externamente com o serviço de apoio aos sistemas educacionais e com as políticas de outras áreas para assegurar a aprendizagem, o bem-estar e o desenvolvimento do aluno em todas as suas dimensões. 3. O projeto político-pedagógico da escola traduz a proposta educativa construída pela comunidade escolar no exercício de sua autonomia, com base nas características dos alunos, nos profissionais e recursos disponíveis, tendo como referência as orientações curriculares nacionais e dos respectivos sistemas de ensino. Então, letra A, 1 e 2 apenas, letra B, 1 e 3 apenas, letra C, 2 e 3 apenas, letra D, 1, 2 e 3, certo? Então, vamos lá para responder esta questão. Olha lá. Vamos lá. Então, olha só, essa questão aqui, gente, ela tem uma situação, né? Por quê? Quando a gente olha as 3 alternativas, certo? E olha lá a resolução, os artigos 20 até o 23, sim, né, o regimento ele deve assegurar as condições institucionais, deve ser construído junto com a comunidade, porque isso faz parte da gestão democrática, né? A construção do regimento, do PPP também, né? Porque traduz a voz daquela comunidade, né? Suas características, tudo ali, e cada PPP é portanto, também tem que ser construído da forma mais ampla possível, com a participação de todos, está ok. E a número 2 também está ok. A implementação do regime escolar, o cuidar e educar, olha aqui, ó, que eu acabei de falar, ó, indissociáveis funções da escola. Acho que eu escrevi indissociáveis errado na outra, né? Mas olha só, está corretíssimo. E a banca, ela deu gabarito letra B de bola, mas está errado, né? O gabarito, na verdade, é letra D de dado. Eu sei que quem já corrigiu a prova vai falar assim, não, mas está diferente do gabarito. Pois é, né? E, a banca deu letra B, mas na verdade é letra D de dado, tá? Porque 1, 2 e 3 estão corretíssimas, é o que está lá na resolução que fala do ensino fundamental de 9 anos e no artigo 20 e 20, até o 23, tá? São exatamente essas frases que estão citadas lá, ok? Então tá correto. A banca aqui colocou letra B, mas na verdade é letra D de dado, ok? Bom, vamos analisar uma questão da BNCC, certo? BNCC. Então, questão também que a Public Consult gosta bastante de perguntar. Então, vamos lá. Olha aqui. 23, analise as questões. Deixa eu trocar aqui a caneta. Analise as seguintes suposições sobre a Base Nacional Comum Curricular. 1. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. 2. Conhecer-se, apreciar e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas, é uma das 10 competências gerais da educação básica. 3. Na BNCC, competência é definida como mobilização de conhecimentos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para desenvolver demandas complexas da vida do cotidiano, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. De acordo com a norma referida, estão corretos os itens 1 e 2, B, 1 e 3, C, 2 e 3 e D, 1, 2 e 3. Olha só, semelhante à questão anterior, né? Essa aqui correta. A base, né, é um documento de caráter normativo, exato, que define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da etapa. Tá perfeito. Conhecer, cuidar da saúde, compreender a diversidade humana, as emoções, é sim uma das 10 competências. E a última aqui, ó,
Competência definida como mobilização. Isso aqui você tem que saber o que é a definição de competência na BNCC. É isso aqui, ó, mobilização de conhecimentos, né? E aí, entre parênteses, tem lá conceitos e procedimentos, de habilidades, né? Habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e também valores, né? Então, aqui eu repeti o A, né? Olha só, o que eu chamo de chave, né? Competência é chave. Portanto, letra D, 1, 2 e 3. Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Perfeito. Está correta essa questão. Número 25. Vamos lá. A sala de aula é um espaço de uso contínuo e intenso, por isso requer um olhar atento e permanente para que alunos e professores contem com um ambiente agradável de trabalho. Nesse sentido, são atividades que devem ocorrer semanalmente, exceto aí aqui do SEDAC, né, o que revela o espaço escolar, aí um livro para diretores de escola. Propor que os professores solicitem a reposição de materiais nos armários, cadernos, lápis, canetas, giz, canetas para quadro. B. Acompanhar nos registros de empréstimo a utilização de equipamentos pelos professores em sala de aula, data show, computador, retroprojetor, aparelho de som. C. Verificar junto aos funcionários se há carteiras e cadeiras precisando de reparos ou reposição. E D. Garantir que os funcionários não descuidem de verificar se lâmpadas, ventiladores ou ar-condicionados estão funcionando adequadamente. Então, aqui, falando de atividades semanais, né? Não tem muito o que comentar aqui, porque é o que está lá no SEDAC, né? Discord ou não, é o que está lá. Então, está lá que é propor, né? E aqui é o exceto, né? Está lá que é propor, verificar essa questão de material, né? Giz, cadernos, semanalmente. Também acompanhar semanalmente o registro de empréstimo, de equipamentos. Também verificar a questão de carteiras e cadeiras que necessitam de reposição. E o que é exceto aqui, né? É o garantir que os funcionários não descuidem de verificar lâmpadas, ventiladores ou aparelhos de ar. Isso não está colocado como uma atividade ali semanal, tá? Portanto, letra D de dado. Aí é a resposta, né? É o manualzinho lá, enfim. Aí tem gente que vai falar, mas é importante, principalmente nesse calor, né? Enfim, mas aí é a pergunta que está lá, né? Obviamente, eu, por exemplo, colocaria que, né, a questão dos ventiladores e ar-condicionado, principalmente nessas ondas de calor, é essencial, né? Mas, enfim, é o que está lá no manual, né? Então, aqui é uma questão do que está escrito lá e, na prática, às vezes você faz, né, isso diferente por conta das necessidades. Letra D de dado, né? Questãozinha que também podia ter, né, necessária essa questão. Achei questão fraca. Bom, analise os diversos aspectos relativos aos conceitos de clima organizacional. Isso aqui é importante, né? Da Heloísa Luque, Gestão da Cultura, está até aqui o livro, né? Gestão da Cultura e do Clima Organizacional da Escola. E aí ela, clima organizacional CLI e cultura organizacional CUL. E assinale a alternativa que apresenta a exata correlação. Então, natureza, ó, questão de correlação, ó, lembra do Libânia lá, né? Natureza duradoura. Conteúdo, percepções, reações imediatas. 3. Nível de inferência elevado, mais distante dos fatos observados. Aí, o que é né? Relacionar um com CLI, com SCUL ou CLI, né? Então, aqui, ó, né? Tem aqui as alternativas A, B, C e D. E aí, o que é natureza duradoura, né? E é natureza duradoura, né? Duradoura, tem tempo. Isso está mais ligado a clima ou cultura organizacional? O que vocês acham? Se é
natureza duradoura, né? É cultura organizacional, né? Porque é aquilo que a gente fala, culturalmente as coisas vão se consolidando, né? Aí que vai, é cultura dessa escola, é uma coisa que permanece ali mais tempo, né? Aí a conteúdo, percepções, reações imediatas, uma coisa imediata. É cultural? Não, né? É de clima. Tá? É um clima já é de clima organizacional, certo? Porque não é ali uma coisa, né? Uma reação, de repente alguma coisa que aconteceu, uma percepção ali, aí já gerou um clima, né? O clima não ficou bom, né? O clima organizacional está ali, você percebe que as pessoas estão trabalhando feliz ou não, tem algo no ar ali, né? Quem já foi diretor sabe. Então, não tá boa a coisa, sabe? Certo? Nível de inferência mais elevado, né? Mas distante dos fatos. E aí, isso é clima ou é cultura organizacional? E aí? Isso aí é a dúvida, né? Olha só, mas vamos tentar responder. Ó, a gente já elimina essa aqui, porque ela traz clima e é cultura. Essa aqui também. Aí as duas têm aqui, ó. Só que a gente já viu que um é cultura, então aqui está certo, aqui está certo, e o 2 é clima. Opa, ó. Então já achei a resposta, né? Letra B de bola. Então aqui é cultura também. Então, tô na dúvida, vê se com as duas você já não consegue eliminar a questão, tá? Então aqui também quando a gente está falando nível de inferência, né? Aí precisa ler o livro da Helena, daria para dar uma aula sobre isso. Mas a gente sabe que entre cultura organizacional e clima organizacional, elas têm uma ligação, né? Mas tem diferenças. Então, o que, que acontece? Você entra numa escola, tem lá um modus operandi, né, que acontece. Porque muito gestor às vezes não dá certo numa escola, porque ele chega lá, ele não respeita aquela cultura organizacional que existia. Então ele chega mudando tudo. E assim, não é que não pode mudar, é que você tem que respeitar aquilo que está lá e aos poucos ir, né, com muito diálogo, com gestão democrática e colocando, né, a sua forma de gerenciar. Porque senão você desorganiza todo um clima organizacional, a coisa fica péssima, certo? E aí, né, então, nesse sentido, é só para fazer um pequeno resumo, né? Letra B de bola, tá? Bom, mais uma da Heloísa Luque, Liderança e Gestão Escolar. Esses livros são fundamentais aí para quem trabalha com gestão. Analise diversos aspectos relativos ao liderança centralizada, que é o CEM, e liderança compartilhada, que é o COM. E assinale a alternativa, né? Até os nomes têm a ver, né? Liderança centralizada, sem. Liderança compartilhada, com, né? Comungar, né? É uma coisa também interessante isso, nunca tinha pensado nisso. Bom, iniciativa centrada no dirigente. 2. Cultura organizacional, considerada secundária. 3. Tomada de decisões, baseadas em processos formais. E aí, né? O que, que é sem, o que, que é com, o que, que você acha? É o número 1, é o número B, é a C? Vamos analisar uma por uma? Olha só, hein? Está até fácil, hein, gente? Vamos lá. Iniciativa, ser centrada no dirigente. Isso é compartilhado? Não. Ser centrada no dirigente, ó, sem, né? Ó, o 100 aqui. Já tem a resposta, né? É 100. Aí a gente eliminaria a B e já eliminaria a D. Cultura organizacional, considerada secundária. Bom, a cultura organizacional, a gente viu na outra questão, acabei de falar disso, né? Eu chego lá, essa é a liderança centralizadora, né? Aquela que, não, vou fazer do meu jeito. Ela não respeita a cultura organizacional, é 100, né? 100.
sem respeito, né? Sem noção. Bom, aí já eliminaria A, né? Então, C. E aí, claro, tomada de decisões baseadas em processos formais também é centralizadora, né? Centralizada, melhor dizendo, gabarito letra C, né? É sem democracia. É tudo nele, né? Centralizado. Bom, 28 também da Heloísa Luque, caiu bastante, olha só, hein? Gestão educacional, uma questão paradigmática. Olha só, analise os diversos pressupostos sociais que diferenciam os conceitos de administração, ADM e gestão. E assinale a alternativa que apresenta a exata correlação. Então, realidade dinâmica e imprevisível. 2. Base para a realização de mudanças. Importação de modelos que deram certo em outras organizações. 3. Elementos básicos de promoção de bons resultados. Estrutura da organização, recursos, estratégias, modelos de ação e insumos. Então, letra A, né? Gs, ADM, ADM, B, Gs, 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 C, ADM, ADM, Gs e D, ADM, ADM e ADM. Então, nós temos uma possibilidade de ser tudo ADM ou ser tudo gestão. E aí, como é que você responderia a essa? Então, olha só, realidade, né? Realidade, dinâmica e imprevisível. Isso é gestão ou administração? Vamos para 2. Base para a realização de mudança. Importação de modelos que deram certo em outras organizações. Isso aqui é ADM, né? Isso aqui é ADM, tá? Administração, certo? Modelos que deram certo em outras é ADM. E elementos básicos da promoção de resultados. Estrutura, recurso, estratégia, modelo, também é ADM, né? Administração pura aqui. Agora, olha só, uma realidade dinâmica e imprevisível. Eu posso pegar um modelo, eu posso pegar ali uma coisa que deu certo em outro lugar, ou eu tenho que fazer a gestão dessa realidade. Aqui é GES, né? Gestão. Então é GES, ADM, ADM, letra A de amor. Legal, né? Isso aqui, claro, dá uma aula, gente, para falar disso, de um monte de coisa aqui, enfim, né? Isso é tema que não acaba mais, né? Bom, Heloísa Luque, a gestão participativa na escola, aí a parte sempre importante da gestão democrática, que é base da nossa lei, está no DNA. Essa dimensão da participação se refere ao sentido do poder das pessoas de construírem a sua história e a história das organizações de que fazem parte para torná-las mais significantes e produtivas. Implica a vivência da democracia e a substituição do poder sobre pelo poder com. Olha aí o com, né? Nós estamos falando aqui de dimensão social, de dimensão política, dimensão ética ou dimensão antropológica. Nós estamos falando de gestão democrática, gente. O que é gestão democrática? Gestão democrática, ela está enquadrada em que aspecto, em que dimensão, né? Nós vamos substituir o poder do sobre pelo poder do com, a gestão compartilhada. Nós estamos falando de ética, de antropologia? Não, né? Estamos falando de ética? Não. Estamos falando da dimensão social? Não, nós estamos falando de dimensão política, certo? Gestão democrática, isso é política, certo? Quando a gente fala assim, as pessoas pensam a política no sentido muito estreito, sempre política partidária, não pode falar de política. Gente, a escola é política, né? As decisões são políticas. A didática que você escolhe, a metodologia que você escolhe, são decisões políticas. São decisões, não existe, até o que se diz, não, tem que ser neutro. Não existe. A neutralidade já demonstra um lado, né? Então, isso é muito claro, certo? Portanto, letra B de bola. 30. Vamos para número 30.
aqui da Heloísa Luque, né, a administração, supervisão e orientação educacional, é do diretor da escola a responsabilidade máxima quanto à consecução eficaz da política educacional do sistema e desenvolvimento pleno dos objetivos organizacionais, organizando, dinamizando e coordenando todos os esforços nesse sentido e controlando todos os recursos para tal. Do ponto de vista administrativo, compete-lhe, por exemplo, articulação escola-comunidade, isso é um compete do diretor, formulação de normas, regulamentos e adoção de medidas condizentes com os objetivos e princípios propostos. E 3, estimulação, inovação e melhoria do processo educacional. Veja que aqui está falando do ponto de vista administrativo, né? Então, o que que é? 1 e 2 apenas, 1 e 3, 2 e 3 e 1, 2 e 3. Veja, do ponto de vista administrativo, né? Do ponto de vista administrativo, a relação escola-comunidade, articulação é super importante, né? Super importante. A formulação de normas, regulamentos, medidas, né? Objetivos também, isso é administrativo. Agora, estimulação, inovação e melhoria do processo educacional, a gente pode dizer que isso está mais no campo pedagógico, embora, obviamente, né, essas esferas administrativas e pedagógicas, elas se interrelacionam, mas como a pergunta disse, do ponto de vista administrativo, né, aí é letra A, tá? Certo? Embora, como eu disse, né, elas têm uma correlação importante, mas respondendo aí de acordo com o texto aqui do A3 entraria no aspecto pedagógico e não administrativo, tá? Letra A de amor. 31, mais uma da Heloísa Luque, concepções do processo democrático da gestão educacional. Corresponde a uma atitude de sentir-se responsável pela educação como um todo e pelos seus resultados, e não apenas um rol de funções, atividades e horários de trabalho. Isso é liderança, isso é comprometimento, isso é visão proativa, isso é iniciativa. Qual é essa atitude, né, que a Heloísa coloca? Pela educação como um todo e pelos seus resultados, e não apenas um rol de funções e atividades e horários de trabalho. O que isso é? É liderança? É comprometimento? É uma visão proativa ou iniciativa? Segundo Heloísa Luque, isto é, né, um comprometimento, certo? Letra B, tá? Qual é esse comprometimento? Ah, professor, mas eu acho também que é liderança, né? Enfim, eu também acho um monte de coisa e, né, o que a gente responde é óbvio que é lógico, baseado no que ela coloca no seu texto. Certo? Então, a liderança tem uma série de características que inclui isso, né? Ser responsável pela educação como um todo e tal, né? Enfim. Mas, nesse caso aqui, como está falando-se dessa atitude de responsabilidade com a educação como um todo, pelos resultados, e não apenas um rol de funções, porque você tem líderes que são cumpridores de tarefas, né? Vamos lá. As pessoas, elas fazem tudo direitinho, mas o comprometimento delas é burocrático às vezes, certo? A proatividade tem a ver com estar à frente de problemas, etc. E a atitude que ela está falando aqui realmente é de comprometimento, né? Está comprometido aí, ó o com de novo, com a educação. 32, trabalho escolar e teorias administrativas, textos que está, né, foi publicado aí pela Universidade de Brasília. A administração da organização pode ser compartilhada por meio de mecanismos de decisão coletivo, que acontece geralmente via colegiados, nos quais todos têm poder de voz e voto. No caso da escola, um desses colegiados pode ser, por exemplo, o conselho escolar. Trata-se de qual forma de participação na organização escolar, do conselho, né? É uma forma de delegação, B, de consulta facultativa, de cogestão ou de recomendação. E aí a gente precisa entender
o papel do conselho escolar, né? O conselho escolar, ele é super importante. Eu costumava falar que o conselho mandava mais que o diretor, né? Mas é brincadeira. Por quê? Porque muitas decisões você tem que levar para o conselho. Você não pode gastar verba sem ouvir o conselho. Decisões importantes, você tem que ouvir o conselho. Então, o que que é isso? É uma cogestão, né? Ou seja, conselho junto, né, com o diretor ali, né, que faz parte do conselho, obviamente, ele vai fazer a gestão, né, da escola, cogestão da escola. Então, não é consulta facultativa, não é delegar poderes, não é recomendação, é de fato um gestor ali, né, um conselho gestor, certo? Deliberativo, consultivo, tudo isso. Cogestão é a resposta letra C, C de cogestão. Número 33, os indicadores de qualidade da educação. Diz lá, os questionamentos que seguem são tendentes a aferir os indicadores de qualidade na educação. De qual dimensão do cotidiano escolar? As lixeiras estão espalhadas em toda escola para facilitar seu uso? A conexão com a internet permite a realização de pesquisas com rapidez? 3. Há espaço para ensino e a prática de esporte? Essas perguntas são do quê? Do ambiente escolar, do ambiente físico, são do acesso, permanência e sucesso na escola, são do ambiente educativo ou todas as anteriores? Essa é muito clara, né? Olha só, estamos falando aqui de lixeiras espalhadas pela escola. Isso tem a ver com acesso e permanência? Com o ambiente educativo? Até tem, né? Mas conexão com a internet tem a ver com o ambiente educativo, mas com acesso e permanência. Espaço, olha só, espaço para o ensino e prática de esporte, nós estamos falando aqui do ambiente físico, né? Se tem conexão com a internet, lixeira, é do ambiente físico escolar, tá? Especificamente, letra A de amor. 3. Memorial de Gestão da Educação Municipal, do MEC. São indicadores utilizados para avaliar a integração e expansão do uso de tecnologias da informação e comunicação da escola pública, dimensão 4, infraestrutura física e recursos pedagógicos, área 2. 1. Existência de computadores conectados à internet. 2. Utilização de recursos de informática para atualização de conteúdos trabalhados em sala de aula e realização de pesquisa. 3. Existência de recursos audiovisuais. Integração do uso de tecnologias. 1 e 2, B. 1 e 3, 2 e 3, 1, 2 e 3. Existência de computador conectado à internet. Tem a ver com tecnologia? Sim, obviamente, né? Recursos de informática para conteúdos trabalhados também, né? Recursos audiovisuais também. Aqui, letra D, também tranquila essa questão, certo? Expansão de uso de tecnologia, todas aqui conferem. E a última, né? São indicadores utilizados para avaliar a suficiência, estabilidade e avaliação da equipe da instituição escolar. Dimensão 1, gestão educacional, área 4, exceto. Então, vamos lá. Quantidade de profissionais de serviço e apoio escolar. Atuação do Conselho e Controle Social do Fundeb. 3. Cálculo anual semestral do número de remoções e substituições, especialmente de professores. E a avaliação institucional. Então, ó, aqui, vamos entender a pergunta, né? A suficiência e estabilidade da equipe e gestão escolar. Certo? Então, o que nós estamos avaliando? A gestão. Quantidade de profissionais de serviço? Sim, né? Cálculo do número de remoções e substituição de professores? Sim. Avaliação institucional também, isso tem tudo a ver com a gestão. Agora, a atuação do controle, né, do Fundeb, do CACS Fundeb, né, isso é externo, né, isso é
geral, do município, do estado, não tem a ver com a instituição escolar ali, a escola, né? Tem a ver com uma coisa mais ampla. Portanto, letra B de bola. E assim a gente termina a nossa correção, certo? Espero ter ajudado vocês. Ficou longo o vídeo, né? Porque são muitas questões, mas espero que tenha dado tudo certo. Depois deixa o seu comentário, o seu like, fala se o som tá bom, se você gostou, se não gostou, enfim. Hein? Se você gostou, recomende. Se você não gostou, não recomende, né? Então, fique à vontade, tá bom? Grande abraço, sucesso e até a próxima.